Então, voltando ao assunto da doença do refluxo gastroesofágico, tem outro lado muito complicado dela, porque uma vez estabelecido o diagnóstico, abre-se uma encruzilhada de tratamentos, que vai desde o tratamento clínico ao tratamento cirúrgico, sendo que hoje se interpõe entre esses dois tipos de tratamento o tratamento endoscópico, que é o recente avanço para o tratamento dessa síndrome. Então, por falar em tratamento clínico, a história mudou muito a partir do momento que a gente consegue convencer ao paciente que essa é uma doença do meio ambiente dele. Se ele não fizer mudança de hábitos alimentares, mudar posturas do tipo não se alimentar e deitar, né? ou se alimentar copiosamente e deitar, que é muito pior, ele tem uma dificuldade muito grande de tratar, seja qual for a intensidade da síndrome do refluxo. O tratamento medicamentoso veio nos ajudar intensamente, porque ele vai diminuir a intensidade da acidez do refluxo, mas ele não vai impedir o refluxo em si, ou seja, o paciente pode melhorar da esofagite, mas ele não está se eliminando daquele fenômeno físico. E esse fenômeno físico, além do pH baixo e pode estar neutralizado, mas ainda contém enzimas digestivas que também podem agredir a mucosa. Portanto, há que se evitar refluxo por todos os meios. Então temos que diminuir a secreção gástrica, temos que aumentar a velocidade do esvaziamento gástrico, né? E de preferência, se a gente pudesse melhorar essa depuração esofágica, ou seja, essa contratilidade esofágica, e melhorar a pressão do esfíncter. Essas duas últimas condições já existiram alguns medicamentos, mas que infelizmente estão afastados da prática diária pelo fato dos seus efeitos colaterais. Levar a cabeceira da cama vai fazer uma diferença muito grande, porque quando você está deitado, você tira a ação da gravidade. Portanto, se elevar um pouco, não é muito, não é dormir sentado, não, 10 centímetros da cabeceira da cama faz com que a gravidade te ajude durante a noite. Afastar as refeições do decúbito, seja ele de dia ou de noite. Procurar fazer refeições fracionadas. Usar os inibidores de bomba de prótons com consciência e com orientação médica. E por fim, eventualmente lançar a mão de substâncias chamadas procinéticas, que ajudam o esvaziamento esofágico e o esvaziamento gástrico. O tratamento cirúrgico se baseia principalmente no momento em que percebe-se que há uma falha estrutural, ou seja, a hérnia de hiato, a hipotonia, ou seja, a pressão daquele esfíncter é muito baixa. Então são condições que permitem que um cirurgião habilitado, por meio da laparoscopia, possa fazer uma válvula chamada válvula anti-refluxo. Outros tratamentos que estão chegando agora, mais modernos, se baseiam no quê? Em aumentar a pressão do esfíncter através de um anel magnético chamado LINX, que se coloca na porção final do esfíncter inferior do esôfago, externamente, de certa forma apertando o esôfago e só permitindo a abertura quando passa o alimento, tá certo? Ou então plicaturas, ou seja, cirurgias internas por meio de aparelhos especiais, fazendo com que você faça pregas, ou seja, aumente a pressão desse esfíncter. E por fim, algum tratamento mais novo, que é a radiofrequência na musculatura do esfíncter, fazendo com que se coagule as fibras colágenas. Isso faz com que aumente não só a extensão do esfíncter, mas de certa forma o tônus, impedindo que haja o refluxo. Concluindo, tratar refluxo depende de bom senso. Lembrar que ela é uma doença crônica recidivante, ou seja, dificilmente se cura, se controla. Então, quando você muda hábitos alimentares, o paciente tem que estar ciente que esses hábitos têm que ser mudados para sempre, certo?
mesmo após cirurgia, o paciente passa a ser uma pessoa que mantém-se vigilante em relação à alimentação e aqueles outros fatores que eu disse que podem ser predisponentes da doença do refluxo, como o cigarro, como o álcool. Enfim, é preciso sempre ter bom senso na hora de se cuidar da doença do refluxo gastroesofágico. Obrigado.